Eu sou Esther Almeida da Silva Xavier, psicóloga da Central Estadual de Transplantes, e nós vamos conversar sobre notícias difíceis e doação de órgãos, possibilidades comunicativas, né, que ensejem doações, né, que sejam promotoras de doações. Alguns informes, né, prévios, antes da apresentação. Quando a gente fala de comunicação de notícias difíceis, inevitavelmente a gente se remete à comunicação, né? Que é uma ferramenta relacional, social, de formação individual também, é uma atividade básica humana. E a própria origem latina da palavra comunicatio remete a tornar comum. A comunicação, ela tanto é composta pelo campo verbal e pelo campo não verbal. Em ambas situações, há uma transferência de informações, compartilhamento de significados e troca de ideias. Quando a gente fala de saúde e doença, estabelece-se uma relação clínica, em que há uma assistência, em que há um cuidado. E nessa relação clínica, ela constitui um espaço para trocas comunicativas, em que haverá compartilhamento de informações diagnósticas, terapêuticas, bioéticas, fortalecimento dos laços de empatia e de confiança e elaboração de um plano terapêutico. E justamente o campo da assistência, né, em saúde também é um espaço em que surgem notícias difíceis. Usualmente a gente pode encontrar notícia difícil, os termos, né, distintos, né? Notícia difícil, má notícia ou notícia crítica. Quaisquer dessas situações, né, são potencialmente desagradáveis, tanto para o profissional de saúde quanto para o paciente ou a família. E eu adoto o termo notícia difícil por quê? Porque má notícia ou notícia crítica, elas são termos que podem exacerbar um juízo de valor prévio, atribuindo um cunho pejorativo ou de desaprovação à informação que será compartilhada. O Buckman, né, que cunhou esse termo más notícias, ele fala que qualquer informação, que más notícias é qualquer informação que afete seriamente, de forma diversa, a visão de um indivíduo sobre o seu futuro. São situações que ameaçam a vida, com prejuízo ao bem-estar pessoal, familiar e social, com repercussões físicas e emocionais. As notícias difíceis, as más notícias, ou notícias críticas, enfim, né, elas acontecem em comunicações diagnósticas, prognósticas e ou terapêuticas, né, de condições clínicas graves, crônicas e irreversíveis, sem possibilidade de terapia curativa ou de tratamento modificador. E quando a gente fala notícias difíceis e doação de órgãos e tecidos, em que situações elas acontecem? Né? Essas situações de abordagem familiar, né, acontecem quando há uma morte encefálica ou óbitos por PCR. E aí se faz necessário, né, a entrevista, o contato com a família. Pensando nessas situações, existem protocolos de comunicações de notícias difíceis que podem nos auxiliar nesse contato inicial. São eles o protocolo Spikes e o protocolo paciente. O protocolo Spikes, ele traz pelas iniciais, ele traz etapas que são recomendadas para que o profissional se organize, né, para a entrevista ou para a comunicação diagnóstica. O S é o setting up, que é o preparo para o encontro. O P é o perception, que é o momento de avaliar a percepção da família, do paciente. O I, o invitation, que é convite ao diálogo. O knowledge, que é a parte de transmissão, né, do quadro clínico. O emotion ou empathy é expressão das emoções, de ter um espaço para que as
né, o familiar possa expressar o que está sentindo, né, em relação ao recebimento da informação. E o S é o Strategy ou Summary, que é o resumo e organização de estratégias. O protocolo paciente, ele é um protocolo que é adaptado para a realidade brasileira, ele foi adaptado a partir dos SPIKES. E o interessante é porque ele também usa as iniciais para a organização, né, organização para entrevista, para o contato com o familiar. E o interessante é que, como já está traduzido, facilita, inclusive, recuperar, né, a busca da informação. Porque o P é o preparar-se, o A avaliar o quanto a família sabe da situação, o C o convite à verdade, o I informar, o E emoções, o N, que é muito interessante, traz uma referência à nossa cultura latina, né, de não abandonar a família, né, e o P é traçar uma estratégia. Os protocolos de comunicação de notícias difíceis, eles são diretrizes que orientam uma jornada. De forma alguma, a proposta deles é engessar o profissional para que só pode passar para um passo adiante se cumprir o anterior. Não é no sentido de engessar a relação ou engessar a comunicação, mas de ser uma bússola que ajude a seguir adiante, né? E quando a gente fala de notícias difíceis, né, a comunicação de notícias difíceis aplicada ao processo de doação de órgãos e tecidos, né, como a gente pode operacionalizar isso? A realização de busca ativa por potenciais doadores, né, é muito importante, em que a comunicação também se faça, né, nessa busca em rondas em pronto-socorro, centros cirúrgicos, UTIs, UPAs, nos contatos com as comissões intra-hospitalares para doação de órgãos e tecidos. E em caso que há óbito, né, por PCR, é interessante também o contato, é importante comunicar-se com outras fontes, como o Sistema de Verificação de Óbitos, Secretarias de Segurança Pública, IML, enfim. A coleta de informações, né, na comunicação para ofertar a família, né, para contatar a família e ofertar a possibilidade de doação de órgãos, ela acontece muito assim, ela até anterior ao próprio momento com a família presencial. E essa comunicação, ela também acontece a partir da coleta de informações sobre o horário do óbito, a idade do potencial doador, sexo, localização do potencial doador, onde que esse potencial doador está, contato dos familiares, é importante levantar, né, as formas de contatá-los, o histórico clínico do potencial doador e tudo isso envolvendo a questão do gerenciamento do tempo também, né, do como vai ser, quão longe eu estou dessa família ou quão perto eu estou, a fim de que eu possa organizar a minha entrevista e também, caso a família opte, né, consinta com a doação, a organização do tempo, né, em relação, no caso de doação de órgãos, a logística para a captação, para a entrega do corpo, enfim. Na entrevista, o objetivo dela, né, ela tem uma finalidade de filtrar informações clínicas, sociais e epidemiológicas que identificam contraindicações para a doação. Para tanto, como a família está num momento de muita fragilidade, de muito sofrimento, né, o que pode, inclusive, dificultar a compreensão a respeito do que a gente vier a perguntar, é importante que o profissional use uma linguagem simples, direta, uma linguagem clara, né? O que isso não significa de forma alguma ser grosseiro, ser mal educado, mas é uma linguagem simples e clara, pausada.
Na abordagem familiar, é importante esclarecer para a família, né, que muitas vezes a grande preocupação, né, deles é com relação a como vai ficar o corpo para o processo, né, como é que o corpo vai se apresentar nesse processo, né, depois para o velório, enfim, para os trâmites funerários. Então, é importante esclarecer a família que a integridade física e os aspectos estéticos do doador são preservados na captação. No contato com a família, é importante abrir espaço para que os familiares falem sobre o doador, né? Sobre a relação que tinham com ele, enfim. Ou também abrir espaço para que eles conversem com outros familiares sobre a doação. E é um momento em que a gente precisa tirar dúvidas, né? Quanto a esse processo, esclarecer toda e qualquer dúvida possível. Com relação ao consentimento familiar, né, existem aspectos legais que envolvem a autorização para doação de órgãos e tecidos, né? A doação, ela é uma doação expressa, assinada por um familiar autorizador e duas testemunhas. E quem é considerado familiar autorizador? São parentes até segundo grau, maior de idade, juridicamente capaz. Então, em linha reta, vão ser mãe, pai, filhos, avós, netos. E em linha colateral, irmãos, cônjuge ou companheiro. Na autorização por parentes de segundo grau, né, então avós, netos, os impedimentos dos familiares de primeiro grau devem estar expressos, né, tem que estar expressos os motivos pelo qual o familiar de segundo grau está autorizando. Pode ser que os familiares de primeiro grau estejam falecidos, enfim, né, então é importante sinalizar isso. No caso de convivência marital, né, quando há situações em que as pessoas têm uma convivência marital, uma união estável há 20 anos, por exemplo, né, e tem filhos, tem testemunhas que declarem também, que informam que essa relação de fato existe, né, existia. Então, nesses casos, os companheiros, eles podem ser familiares autorizadores, de acordo com o decreto 9175, desde que eles assinem uma declaração de união estável, em que eles informem que nessa união, informem nessa declaração que eles tinham uma união estável. E no caso de doadores de órgãos juridicamente incapazes, né, nessas situações, é necessário a assinatura tanto do pai quanto da mãe, se vivos, né? Ou do tutor ou do curador de quem detiver o poder familiar em relação à pessoa considerada juridicamente incapaz. Compartilhando aqui com vocês um pouco da experiência do trabalho da psicologia na Central Estadual de Transplantes do DF, uma das formas que foi que é desenvolvida, que está sendo desenvolvida no trabalho, para potencializar ou ampliar até a nossa comunicação, né, com as famílias doadoras, é o follow-up. E esse follow-up, ele é um apoio e um acompanhamento psicológico de caráter breve e focal ao familiar autorizador da doação. Quais os objetivos desse trabalho? Auxiliar, né, o familiar autorizador no processo de aceitação do luto, identificando os fatores de risco e de proteção a um luto complicado, a um luto no qual a pessoa pode estar tendo mais dificuldade para manejar esse processo. Outro objetivo é prevenir ou minimizar agravos psíquicos relacionados à perda do doador, que usualmente decorre de eventos, né, súbitos, inesperados, estressantes, né, traumáticos aos familiares, como, por exemplo, traumatismos crânioencefálicos, afogamentos, violência, AVCs, infartos. E orientar o encaminhamento, né, do familiar autorizador ou de membros da família a serviços psicossociais, né, a serviços de saúde mental especializados para suporte de médio a longo prazo,
né, na questão do manejo do luto. E aí, como é que é feito isso? Por meio de tecnologias comunicacionais, né? Inicialmente, eu faço contato com as famílias pelo WhatsApp, encaminho uma carta, né, de agradecimento, informando quais os órgãos que foram captados, no caso da doação de órgãos, quais órgãos foram captados, se permaneceram no DF ou se foram para fora, né, agradecendo a disponibilidade da família, e já envio também um convite, né, falando do suporte psicológico, e caso o familiar deseje, a gente pode contatar, para ele me sinalizar o melhor turno, se manhã ou tarde, para que eu possa contatá-lo, para a gente agendar um horário, né. No caso de doação de córneas também, envio uma carta de agradecimento à família, né, pelo ato de solidariedade, e com essa carta de agradecimento, eu em seguida, né, faço o mesmo procedimento, perguntando se a família tem interesse no suporte psicológico, ou o familiar autorizador tem interesse no suporte psicológico. Isso inicia-se pelo WhatsApp. Em seguida, agendas pelo WhatsApp. Antigamente, eu fazia contato telefônico e mudou, né, com as tecnologias, né, agora está sendo feito atendimento por videochamada, o que é muito mais interessante, até porque, como os próprios familiares falam, né, é um atendimento olho no olho, é muito melhor. E esse contato, usualmente, é feito aí, em média, a partir do, né, a partir do 15º dia após a doação, porque nas primeiras semanas a família às vezes está muito imersa ainda, envolvida em questões de organização de cartório, organização de trâmites burocráticos. E usualmente a partir do 15º dia, né, é um período em que eles demonstram, né, já sinalizaram mais disponibilidade, inclusive para contatar essa questão emocional, enfim. E quando a gente fala, né, por que investir na comunicação ao abordar, ao entrevistar os familiares, né, por que investir na comunicação no contato com os familiares? O Buckman, o idealizador do protocolo Spikes, ele falava que a comunicação ela é muito importante, a comunicação das notícias difíceis ela é importante porque se esse processo for mal feito, eles, a família, eles podem nunca nos perdoar, mas se fizermos bem feito, eles podem nunca nos esquecer, né? Então, o objetivo é esse, a gente ofertar a possibilidade de uma doação de órgãos, né? E caso a família opte por esse caminho, consinta com esse caminho, de que eles não vão estar desamparados, desassistidos, né? E a pessoa, o doador, também não será esquecida, porque será uma forma de continuar perpetuando uma ação, né? A possibilidade de trazer mudança à vida de outras pessoas. Bem, obrigada, né, pelo seu olhar ao tema. Caso queiram nos contatar, né, para troca de informações ou compartilhamento de experiências, seguem aqui os telefones, os e-mails do Núcleo de Organização e Procura de Órgãos do Distrito Federal, do NOPO, DF, e do Banco de Olhos do Distrito Federal.